A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento. Bistec Supermercados. Muito mais que economia. Freta. Venha para a 5ª Mostra de Decoração Freta. Grupo Foralto. Comprometimento é ir mais longe. Interclass Hotel. Parrilha del Fuego, onde a tradição e a gastronomia se encontram. Uruçanga, anexo ao Ventuno. Saint Beer, converta-se a boa cerveja. Unesc 50 anos. Faça pós-graduação na Unesc e continue ampliando seus conhecimentos. E vem aí a 21K. Terceira meia maratona Caixa Criciúma. Se os tímpanos estão lubrificados, é mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito à bagaça, que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte, ainda por enquanto, só comigo, Mano Dal Ponte, ela, o meu amor, o meu tesão, a minha paixão. Tô com saudade dela, sabia? Quem é? Quem? Dela, a outra menina que sentava ali na ponta. Aquela menina ali, né? Isso. A menina. Tô com saudade dela, tá? O nome dela como é que era mesmo? Priscila, a rainha do deserto, aquela, né? Travecão do deserto, aquela. É isso aí. Tá bom, vai. Saudade da Pitty. Será que ela demora? Mas tudo bem, vai. Olha aqui, tá começando quase, o programa do Avesso. Vai hoje, segunda-feira. Segunda hoje, mano? Segunda-feira, o melhor dia. Se você é daquelas pessoas que não gosta da segunda-feira, que vive reclamando da segunda-feira, fique de olho. vou te contar uma então. Antes de eu entrar na rádio, eu não gostava da segunda-feira. E hoje você tem Hoje certeza? eu gosto. Hoje eu gosto. Hoje você tem certeza que não gosta? Não, eu gosto. Gosta? Eu gosto de trabalhar aqui. Eu gosto. Quando tu gosta de trabalhar, segunda-feira não é problema. Não é problema, né? Quando você gosta de trabalhar, segunda-feira não é problema, né? Tem uns amigos meus que não gostam de trabalhar. Não gostam muito de trabalhar, aí não tem dia bom pra eles, entendeu? Mas fique ligado que se você não gosta de trabalhar, os psicólogos, eles sempre pegam, eles vão lá no teu Facebook, eu tô ligado nessa treta deles, eles ficam só vendo as tuas postagens, os psicólogos, pra traçar a tua personalidade, entendeu? Eles fazem isso. E eu tenho uma raiva de conversar com o psicólogo, porque sempre que tu tá conversando com o psicólogo, ele já tá te analisando. E ele tá te analisando, por exemplo, tudo. Os teus movimentos, os teus trejeitos, as bardas, pra onde o teu olho aponta, e eu tenho medo disso, mano. Eu tenho medo de psicólogo. O problema não é quando eles analisam, é quando eles te contam que estão analisando. Não, eles nunca contam, entendeu? Eles fazem isso mentalmente, entende? Tá certo ou não tá certo? Boa tarde, tá mano. Certo? Não. Pra cima de mim, vocês não vêm com esse papinho pra cima de mim, entendeu? Eu analiso as pessoas, imagino vocês. Não, a gente não analisa, assim, as pessoas quando a gente tá numa relação interpessoal. A gente... não analisa. Não, a gente analisa quando a pessoa está no nosso consultório, no setting terapêutico, e tem um objetivo com aquilo. Só ali. Só ali. Vou fingir. Eu duvido que se vocês não usaram as artimanhas contra parentes em momentos de briga. Eu duvido, entendeu? Eu duvido. Olha aqui, ó. Hoje eu tenho o prazer de receber no Avesso 2 psicólogos, uma que é da casa. Ela da casa já veio quantas vezes? 3, 4 vezes, talvez? Acho que umas 4, 5 vezes. A Jéssica Horácio, psicóloga, psicoterapeuta corporal e formada em tanatologia. O que formando em tanatologia. Formanda? Isso, concluo daqui 2 meses. O que é tanatologia? É uma ciência que estuda a morte, os lutos, o processo de perda. Então, o psicólogo, ele atua ajudando o enlutado a passar por esse momento difícil. Enlutado, que palavra feia, né? Mas é verdade, enlutado, é uma palavra feia pra caramba. Tu também entende essa parada, Fábio? Não, esse ramo de tanatologia não é a minha área, não. Fábio Martins Vieira, psicólogo e psicoterapeuta corporal. Por que vocês dois têm essa mesma especialidade? O que é psicoterapeuta corporal? É uma abordagem. Dentro da psicologia clínica, a gente pode escolher uma abordagem. O que é isso? É uma forma de compreender o indivíduo. E nós dois nos identificamos com a psicoterapia corporal, e que é uma abordagem que compreende o sujeito através da sua soma, do seu corpo. A linguagem corporal, essa coisa toda? Isso, das suas emoções. Vai além da linguagem corporal, mano. A gente entende que as emoções, quando elas não são expressas de forma espontânea, elas acabam se ancorando no corpo e trazendo alguma rigidez, algumas patologias. Então, a gente tenta desbloquear esse comportamento, né, que está no corpo, essa couraça que a gente chama que está no corpo, para que a pessoa se torne mais espontânea. Todo mundo cria esses mecanismos de defesa, essas couraças, assim, de uma forma
consciente ou subconsciente? Como é que é? Não, as couraças, elas se desenvolvem no corpo através de um mecanismo inconsciente. O indivíduo, ele não tem ideia de que ele está transformando, desenvolvendo essa couraça. E ela é feita, ela se constrói para ele evitar entrar em contato com sofrimentos, com dores que podem ser muito intensas para ele. Então é uma forma de proteção. Todo mundo tem essa forma, Fábio? Sim, todo mundo tem. Protege... No decorrer do nosso desenvolvimento, a gente vai passar por uma série de situações que vão ativar nossos mecanismos de luta e fuga. No caso, vão ativar o nosso sistema nervoso simpático, né? E parasimpático. Quando a gente passa por situações de estresse que são muito agudas ou que se repetem constantemente, esse mecanismo de defesa vai acabar se ativando cronicamente. Isso acaba formando uma espécie de defesa que vai atuar tanto no nível psicológico quanto no nível corporal. São explosões de personalidade ou não tem nada a ver com isso? Isso pode acarretar em explosões. Uma explosão pode ser uma das formas de defesa. Eu posso explodir para aparentar ser tão agressivo de forma que o outro não reaja contra mim. Isso pode ser uma defesa também. Sou tão inseguro que não posso enfrentar de uma forma tranquila. Eu posso me esconder, eu posso ser o extremo, posso me esconder do mundo e isso é uma defesa também. Também. A gente é muito extremista no geral. Vamos estar em um dos polos normalmente. É muito difícil estar equilibrado. As pessoas conseguem conversar umas com as outras? Esse não é um grande problema da humanidade? A falta de conversa? Assim, o diálogo realmente ele é muito importante pra gente conseguir compreender o outro, pra gente conseguir se compreender. Mas talvez essa queixa que você levanta, né, a dificuldade das pessoas conversarem, está relacionada com a dificuldade delas se conhecerem também. Talvez elas não conseguem se compreender pra entender o que é que elas estão buscando ali naquele outro. E aí, o que é que acaba acontecendo? Tem reações explosivas, acabam às vezes sendo agressivas ou sendo muito, né, não reativas, o contrário disso, introvertidas. Eu acredito que a dificuldade de transformar um diálogo em algo saudável está relacionado com a falta de autoconhecimento. A pessoa não saber o que é que ela está buscando naquele diálogo. Mas as pessoas sabem, Jéssica. Ninguém sabe o que está buscando em lugar nenhum. É que às vezes, o que eu tô tentando dizer, mano, é que as pessoas elas querem estar certas e elas não querem encontrar um meio em comum, uma solução para um problema. Tem um ditado que diz, né, que às vezes é melhor estar em paz do que estar certo. É verdade. Então, eu vejo que as pessoas, às vezes, muitas vezes, aliás, elas estão buscando estar certa. Ter uma avaliação, uma aprovação daquilo que elas estão falando. E não necessariamente encontrar um ponto em comum, uma alternativa, uma solução. Você estava falando, eu adoro essas frases bonitas, né? Tem uma frase que a maior distância entre duas pessoas é o mal entendido. Eu acho essa frase maravilhosa, assim. E quando você está numa discussão com alguém, você levanta essa frase para ser inteligente. Não é verdade, assim, tem um pouco disso, não tem? As pessoas elas têm essa... Você falou que tem essa necessidade, por exemplo, de estar certo. Mas às vezes a necessidade... Ela não vem com a aprovação de outras pessoas, ela vem com a própria aprovação, a minha aprovação de eu achar que eu estou certo, né? Não tem nada a ver dos outros de serem, nossa, ele está certo. E aí é onde a gente até acaba pensando em alguns traços de caráter, mano. Como, por exemplo, alguns traços que na psicoterapia corporal a gente entende como os rígidos, como sendo rígidos. Então, aquelas pessoas que sempre têm resposta pra tudo, às vezes você faz uma pergunta pra ela e ela não sabe qual é a resposta, mas ela vai criar na hora. Ela não vai dizer, eu não sei, né? Dificilmente vão pedir ajuda também. Conheço gente assim. Conhece? Tá sentado nessa mesa. Não, só pra dizer, entendeu? Tá bom. Tá aqui nesse ambiente aqui. Tá bom? Não precisamos ficar dando nome aos bois, né? Tá bem. Então, essas pessoas que você tá falando, elas têm dificuldade de compreender também o ponto de vista do outro. Porque elas só querem afirmar o próprio ponto de vista. Com qual objetivo? Mostrar pra elas que elas são boas. Isso vem do quê? Através do quê, né? De uma insegurança muito grande. Então, em alguma área da vida, elas precisam se sentir seguras. Elas precisam se sentir boas. Com isso, acabam levando pra esse lado, né? De não conseguir ouvir o outro, não serem empáticas, serem egocentradas, né? Então, elas egocêntricas que a gente fala. Então, o que dá de pensar sobre isso? Né? Até que a gente estava conversando antes de entrar aqui no ar. Em pessoas más e pessoas boas, né? Duas definições interessantes, né? Isso. Então, assim, se a gente parar para pensar que o indivíduo, a partir do momento que ele nasce, ele já vai passar por várias etapas de desenvolvimento psicoafetivo, emocional, melhor dizendo, esse indivíduo, se ele não tiver um lar acolhedor, que dê suporte para ele se expressar, para ele administrar as próprias emoções,
naturalmente, ele vai desenvolver mecanismos de defesa. E essas defesas, às vezes, pode ser patológica tanto para ele quanto para o nível social, para a sociedade. Como, por exemplo, os narcisistas, né? Como, por exemplo, as pessoas que são muito metódicas, então os compulsivos, então, ou os masoquistas, pessoas que estão sempre numa situação muito caótica, de muito prejuízo. Isso faz muito mal para elas. A gente conhece muita gente assim, né? Tá sempre mal. Parece que onde tá é sempre ruim, né? Uhum. E aí, o que dá pra gente pensar sobre isso? Que são indivíduos que estão utilizando mecanismos de defesa, ou as famosas couraças, que a gente fala na psicoterapia corporal, como uma forma de defender, de proteger o seu ego de dores mais profundas vivenciadas na infância. Mas existem muitas nomenclaturas para personalidade. Por exemplo, eu fui fazer uma pesquisa na internet pra gente falar sobre o tema de hoje. Eu vi muitas teorias diferentes que definem caráter e personalidade. Tem muita coisa na psicologia, por exemplo, tem umas que dividem em 16, outras em 4, outras em 30, outras em 8. E aí você vai olhar e tá, mas o que é certo? Entendeu? Tem um pouco disso, Fábio. Voltamos pro certo e errado, né? De fato, como a psicologia tem uma série de ramificações diferentes, temos 3 raízes básicas, assim: a psicanálise, cognitivo-comportamental e as humanistas. A psicologia corporal está dentro das humanistas e as humanistas vão se dividir em mais uma série de abordagens diferentes. Cada uma vai ter a sua forma de ver o desenvolvimento do ser humano. E vai ter uma série de escalonamentos referente a traços de personalidade. Vão ter aspectos diferenciados dentro de uma escala. Tu vai poder dividir essa escala em mais ou menos partes, que vai abranger de um polo até o outro polo. São essas várias teorias, teoricamente, então... Isso, exatamente. Ou os traços em si, né? Vai de um extremo ao outro. Uma série de traços de personalidade que vão dos mais aos menos rígidos, por exemplo. Vocês falam de personalidade, exemplo. Uma vez eu li, não me lembro qual foi o livro, geralmente é na Deep Web, né? As fontes seguras que eu acabo lendo na internet, né? Que todo mundo lê. Que existem no máximo 16 tipos de personalidade no mundo e a relação dessas personalidades é que formam os indivíduos. É mais ou menos isso? Ou não tem uma teoria básica sobre isso, assim? Não. Não tem nada? Não existe nada sobre isso a nível científico. É tudo... O que a gente entende é que o indivíduo... O que forma a personalidade do indivíduo, né? O seu temperamento, que é algo inato, e o construto social. A forma como esse indivíduo foi construído, foi amparado, foi administrado quando pequeno, isso pela sua família, quanto pelo seu vínculo social num todo. A relação dos dois, do temperamento com o ambiente... vai formar a personalidade. Por isso que jamais a gente pode diagnosticar um indivíduo com transtorno de personalidade antes dele completar 18 anos. Porque até os 18... Não tem como? Não. Até os 18 anos, esse indivíduo ainda está formando a sua personalidade. E aquela teoria de que as crianças até os 5 anos formam personalidade, tem alguma coisa a ver com isso ou não? Não, até cada fase do desenvolvimento, por exemplo, a gente pensa ali por volta dos 4, 5 anos, uma fase do complexo de Édipo. Mas a criança, ela tá se desenvolvendo, ela não conseguiu passar por todas as etapas. Então é impossível a gente falar de uma construção de personalidade fechadinha com 5 anos de idade. Então não é... Não. Fechadinha, no caso, mas dos 0 aos 6 é uma fase de extrema importância. É o que forma mesmo, assim, começa a definir caráter, alguma coisa assim, tem a ver ou não, Fábio? Que começa a definir, que começa a estruturar, digamos assim. Dali pra frente, aqueles comportamentos aprendidos podem se cristalizar ou não. Vai ser mais no sentido de reforçar, digamos assim. Ainda está mais maleável, né? Então é mais fácil de elaborar. Depois dos 18 fica mais complicado. Mas o que foi construído dos 0 aos 6, de fato, tem um peso um pouco maior, mas não é determinante. A gente tem 2 palavras hoje que eu acho que são interessantes no mundo das redes sociais, da internet e dos psicólogos de plantão, que a gente vê na rede social, que é resiliência e empatia. Tudo agora se resume à resiliência e à empatia, entendeu? Todo mundo agora é resiliente... E todo mundo busca ser empático, é isso? Mas o que isso quer dizer, cara? Porque tudo é uma chatice sem fim, isso. O que é? É o mimimi? Tem a ver com o mimimi da internet? Resiliência, empatia? Olha, eu não sei o que a publicidade busca com isso. Eu não sei o que as redes sociais buscam com isso, porque eu não sou estudiosa do assunto. Agora, a nível psicológico, o que eu entendo é que a empatia é a habilidade de tu se colocar no lugar do outro, compreendendo as emoções dele
e tentando trazer para uma forma racional e um tanto quanto neutra uma solução ou uma alternativa para lidar com aquilo. Bom, a resiliência tem a ver com eu passar por momentos muito difíceis, muito dolorosos, e eu conseguir ressignificar aqueles momentos, dar um novo significado para aquele momento, para que eu consiga encontrar uma motivação, um motivo para a ação, para eu me transformar num indivíduo talvez mais resiliente, seria até redundante falar, mas para eu me transformar num indivíduo mais proativo, com mais engajamento para com a vida, não permitir que aquela situação tão dolorosa me destrua a ponto de eu não querer mais, de eu não conseguir mais ver sentidos para a vida. Então, a resiliência é como tem sempre um desenho muito interessante, que é uma florzinha brotando de um lixão, assim. Então, o que dá pra gente pensar sobre isso, né? Que mesmo nos lugares mais dolorosos, com mais ausência de vida, por exemplo, é possível existir condições para sobreviver. A Pete tá colocando aqui, ela mandou pra mim, olha só, de férias ouvindo um programa maravilhoso, né? Olha aqui, sororidade, é isso? Tá, sororidade tem... Que palavra é essa? Veio através de significa isso aí. Veio através de um movimento feminista, sororidade. Tem a ver é por isso que eu não sei o que é. Desculpa, eu tinha que falar isso só pra deixar algumas pessoas com raiva. Mas continua, doutor. Tá bom. Então, a sororidade veio através do movimento feminista e nós nos ajudarmos, as mulheres, umas com as outras, serem empáticas. Por exemplo, parar de tratar aquela mulher com que o cara atraiu, né, como uma vilã. Começar... Não que o cara atraiu de atrair, de traição. Traição. Que o cara traiu ela, isso. Tá. O português é maravilhoso, né? O cara atraiu, aí o cara acha que atraiu a pessoa para ele. Enfim. Então, para começar a vê-la como uma irmã, entre aspas, como um outro ser humano que está ali buscando ser feliz. Então, pra gente parar de atacar os outros. A sororidade, ela veio bem nesse interim do feminismo. Parar de atacar as mulheres. Tá, mas todo mundo se ajudar. Todo mundo se ajudar. É uma empatia evoluída, é isso? Pode ser, só que veio muito ligada com as mulheres. Por que as pessoas hoje têm tanto essa concepção de que querem ficar se avaliando, todo mundo avalia todo mundo? A rede social trouxe essa possibilidade dessa exposição maior das pessoas, todo mundo meio que se avalia agora? Quanto mais a gente se expõe, independente de rede social ou não, mais nós damos para o outro motivos e condições para nos avaliar. Isso faz parte da vida. A partir do momento que eu saio na rua, da forma como eu tô vestida, eu tô dando para as pessoas alternativas, opções, para que elas façam um julgamento a meu respeito. Tudo é recado? Tudo que a gente faz é um recado sobre a gente, de alguma maneira? Tudo que a gente faz está dizendo algo sobre nós. Por exemplo, as roupas que eu visto, os trejeitos que eu tenho, as palavras que eu falo, o meu tom de voz, tudo isso é um recado de alguma maneira, Fábio? Sim, de certa forma, sim. Como tu comentasse de moda antes, às vezes a minha forma de vestir, de falar, de agir vai estar dentro de um parâmetro de moda, né? Para eu me enquadrar naquele grupo. Não necessariamente que essas formas vão dizer alguma coisa sobre você, mas a necessidade de você se adequar àquilo que está sendo esperado, isso fala muito sobre você. Vai expor algum nível de insegurança, digamos assim. Você está vestido ou age idêntico a uma série de outras pessoas, o que talvez não revele um dado específico de comportamento, a não ser em trejeitos mais sutis, digamos assim. Mas sabe o que é, por exemplo, quando você está inseguro? Eu vou dar um recado para você que está inseguro, que acha que vai ficar sem ingresso pro show do Paralamas, entendeu? Você não acha, você vai ficar. Entende? Então essa insegurança que você está sentindo vai se transformar numa realidade. Tem ingresso pra mim. Entendeu? Eu já falei, tô enchendo o saco, porque todo mundo me enche o saco. Faz 5 anos que eu tô aqui, todo mundo torra meus bagos querendo ingresso numa semana antes do show. Eu tô há 2 e já tô me enchendo o saco toda a festa. Enche o saco do cara, entende? Vai lá e compra, entendeu? Vai lá e compra antes. As pessoas dizem, mas é caro, é barato. Não, é só você escolher. Tem ingresso pra tudo que é tipo, cara. Você vai ver um puta show, ainda vai pagar barato, o cara vai estar na frente, vai estar em cima, embaixo, onde você quiser, só escolher, tá? Aqui, ó. Só pra você, tá? Farben Tintas, 25 anos de sucesso, cores que transformam vidas, apresenta uma das maiores bandas da história do pop rock brasileiro. E eu estou falando, é claro, deles, os Paralamas do Sucesso, tá? As influências do jazz, do blues e os sopros, ritmos latinos, meio caribenhos, né? Tem o samba na história, cara. Os caras misturam tudo, tá? E fazem um puta trabalho. São mais de 5 milhões de discos vendidos, 13 álbuns lançados e 8 prêmios do Grammy Latino. Tá bom pra ti? Tá bom pra ti? Se você não sabe quem é Paralamas ainda, você não sabe quem é? Ah, para, né?
Duvido que o cara não conheça pelo menos 10 músicas do Paralamas. Eu duvido que o cara não conheça. Chefe, qual que você mais gosta? Vai. Qual que você canta, Adelor Lessa, do Paralamas do Sucesso? Canta Adelor Lessa, não é assim. Canta, Adelor Lessa, vai. Maninho, deixa eu te dizer uma coisa. Diga. Boa tarde. Parabéns pela entrevista. Pessoas inteligentes, jovens. Muito legal a entrevista de vocês. Agora, Maninho. Diga, meu querido. Fiz questão de vir aqui para te dizer o seguinte. Acabou o ingresso já? Você é um homem triste. Como você é um homem triste sem a Pitty ao seu lado? Ah, aquela menina que faz comigo, né? É impressionante como você é um homem triste. Você não tem noção o quanto você é triste sem a Pitty. A sua voz, ela choraminga. A sua voz, ela está saudosa. A sua voz pede, volta, Pitty. Não tem não é do teu tempo. Da Mundial, o Big Boy da Mundial que cantava Charlie, volta Charlie, não sabe disso? Não. Vou te botar essa música, mas a tua voz, você acha que eu sou triste? A tua voz, ela grita, ela apela, é impressionante, viu? Dá até uma peninha. É uma peninha, mandou. Menino triste. Você tá falando sempre que os psicólogos estão aqui, é isso? Eu ia pedir isso. Por isso que eu vim aqui, né? Aproveitando que eles estão. Fala consulta desse menino. Dá um atendimento desse menino. Esse menino tá com o pé no processo depressivo. Por favor, deem um atendimento a esse menino. Como você, na cova, né? Como você está triste? Tá indo já pro buraco. Não, tadinho. Ela volta, mano. Calma, mano. Ela volta, né? O férias vai acabar, né? Vai acabar uma hora. Obrigado pela sua intervenção. A gente já volta aqui no Avesso. Meu nome é André Casagrande Teixeira, eu fiz o maior salto de bug jump do mundo da ponte de 216 metros de altura. Foi muita adrenalina, mas com certeza a maior adrenalina e emoção foi estar no programa do Avesso. Aqui no Avesso 1h25. Universidade e experiência. Um lugar para mergulhar no fantástico mundo do conhecimento, do pensamento, da troca de ideias, das novas possibilidades. Um lugar de gente, de análise, proposição e entendimento. Um lugar de descobertas. Veja o mundo com outros olhares. Viva a experiência de estudar em uma grande universidade. Venha para o Unesc. Inscrições abertas para o processo seletivo por histórico escolar até 30 de julho. Saiba mais em unesc.net. Unesc, a nossa universidade. Super segunda, Bistec da higiene e limpeza até 50%. Mais economia, mais sem ofertas que uma certeza. Segunda é o dia. Papel higiênico Doble com 16 unidades, R$13,97. Desodorante Rexona, 120 gramas, mais 1 centavo. Leve um sabonete Rexona com 3 unidades, R$13,97. Fralda Pampers Comfort Sec Forte Bag, na compra de 2, pague R$49,90 cada. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Correr é da vida. A gente corre contra o tempo. Corre em busca do sucesso. Corre para realizar sonhos. Corre para não desperdiçar a vida. O sangue corre nas veias. O suor escorre pelo rosto. A emoção de partir e chegar. De continuar correndo. Prepare sua playlist. Vem aí a 21K. Terceira meia maratona Caixa Criciúma. Evento com a qualidade 3LR. Inscrições abertas e informações no site www.3lr.esp.br. Foralto na torcida com você. Compre um carro e ganhe uma camisa ou faça um test drive premiado e concorra a uma camisa oficial do Brasil. Confira as promoções que preparamos para você nesta Copa. KS 1.0 2018, a partir de entrada mais 36 vezes de R$356. EcoSport SE 1.5 2019, a partir de entrada mais 36 parcelas de R$664. Bônus de R$6.000 no seu usado. Foralto Veículos, Criciúma e Araranguá. No trânsito, a vida vem primeiro. Venha conhecer o restaurante Parrilla del Fuego. Especialista em carnes nobres. Aqui você encontra os melhores cortes de carnes bovinas, suínas, galetos e ovinos, com especialidade em gado Black Angus. Horário de funcionamento de quarta a sábado a partir das 19 horas e sábado e domingo a partir das 10h30. Parrilla del Fuego, onde a tradição e a gastronomia se encontram. Uruçanga, anexo ao Bentuno.
Reservas pelo telefone 489-9920-2322. Chegou a hora de você se tornar aquele churrasqueiro respeitado pelos amigos e pela família. Na JP Boutique de Carnes você encontra a maior variedade de carnes e cortes especiais e acessórios para o seu churrasco. E você ainda completa tudo com condimentos e especiarias, carnes nobres, queijos, vinhos e cervejas, os melhores produtos nacionais e importados. JP Boutique de Carnes, na esquina da Senador Paulo Sarazate com a Joaquim Nabuco. Fone 3413-8121. Descubra novos estilos para seus ambientes. O Freta convida você para a 5ª Mostra de Decoração com o tema Profissões e Talentos. São 10 ambientes criados por 18 dos melhores arquitetos da região, levando a você novidades, estilos diferenciados e as principais tendências. Aproveite e se inspire. Venha para a 5ª Mostra de Decoração no Freta de Criciúma, de 6 a 31 de julho. Freta, desde 1958, compartilhando os melhores momentos da sua vida. Conheça a loja mestrecervejeiro.com, referência na cultura da cerveja. Centenas de rótulos de cervejas artesanais de diversos estilos, nacionais e importadas. Produtos exclusivos da marca, kits para presentes, acessórios, camisetas e muito mais. Venha degustar aqui na loja e aproveite para levar as suas preferidas para casa. Em Criciúma, Rua Celestina Zilli Rovares 311, Sala 11 Centro. Farben Tintas, 25 anos de sucesso, cores que transformam vidas, apresenta Paralamas do Sucesso em Criciúma. Herbert Viana, Bi Ribeiro e João Baroni escreveram a história do pop rock brasileiro e trazem seu novo show Sinais do Sim e seus maiores sucessos. Pare e repara, olha como ela samba. Rodas em sol, trovas em dó, alagados, Strange Town. Se as meninas do Leblon não olham mais pra mim, eu sou. Paralamas do Sucesso em Criciúma, dia 10 de agosto, no AM Master Hall. Eu quis dizer, você não quis escutar. Oferecimento Blade Energy Drink, Construtora Corbeta, Geração Hyundai, Iron Comércio de Metais, Porto Seguro, Site Beer e Unesc. Mais um show com a qualidade e o DNA da rádio. Som Maior. 100,7 Som Maior. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Freta, Grupo Foralto, Interclass Hotel, Parrilha del Fuego, Saint Beer, Unesc e vem aí a 21K, terceira meia maratona Caixa Criciúma. Aqui fala Big Boy apresentando a Mundial é Show Musical. 860 Mundial, ritmos de boate. É como se você estivesse sentado, tomando seu drink e ouvindo no ambiente das noites cariocas aquela música. E agora, pela Mundial, ritmos de boate. Come on, Eddie, vem up and smoke o som da Mundial. É isso que você tá falando, ok? Que o avesso é isso aí, é o avesso, viu? Cara. Essa Tristeza aí. Viu? Não, isso aí é o Big Boy. É o Big Boy da... músicas de boate, aquele... Isso década de 70, parceiro. Tá, mas era da rádio, era daqui? Não, Rádio Mundial, Rio de Janeiro. É que na época, as rádios AM, o espaço era mais liberado, então Rádio AM do Rio, São Paulo, você sintonizava aqui. Então, você usava aqui a Rádio Mundial, Rádio Globo, Rádio Tupi e tal. Hoje, com o espaço muito ocupado, então, Rádio AM daqui, tu mal pega em Araranguá, Tubarão e tal, porque o espaço muito ocupado, principalmente pelas telecomunicações, mas essa é uma outra conversa. Mas o fundamental é que a Mundial era, na época, uma rádio top, música boa, né? música de boate, música da época, né? Os grandes sucessos. E aí tinha o Big Boy, que era o grande DJ da noite.
E ele tinha o triplex mundial, que a gente usava pra fazer serenata e coisa e tal. Só isso. É isso. A Deloressa também é cultura. Tá certo, então. Show de bola, um abraço. Muito obrigado. Cuidem bem desse menino aqui, tá? Tratem bem desse menino aqui, tá? Partindo desse princípio, com essa invasão, chefe aqui, a gente tá falando de bem ou mal. Bem ou mal, as 3 palavras, sororidade, resiliência e empatia. A gente parou nessa história aí. Mas eu consigo definir o que é, por exemplo, bem ou o que é mal numa personalidade? Vai lá, Fábio. Olha só. Não, porque é relativo demais isso. O que me faz bem, o que me faz mal, o que me faz bem ou mal para as outras pessoas. No consultório a gente não trabalha com falas no sentido de do que é certo e do que é errado. A gente trabalha com o que é saudável. Porque... Saudável para quem? Para mim? Tem que ser pro indivíduo que tá na minha frente, né? Então, por isso que ele tá procurando a terapia. Então, veja bem, eu não posso colocar como algo bom ou algo ruim, porque realmente é muito relativo. Às vezes, o que pode ser bom, né, na minha visão, pro outro não é. E aí, então, a gente tem que encontrar um equilíbrio. Bom, o que a gente, né, até estava pensando antes, né, mano, era de a gente tentar entender um pouquinho o que nós, que não somos, que não possuímos um transtorno de personalidade que nós não somos chamados psicopatas, por exemplo, nós podemos ter características, traços de caráter que nos fazem, às vezes, ter comportamentos que machucam o outro, que magoam o outro e que também nos magoam. Isso não caracteriza a gente como psicopata, porque para ser psicopata precisa ter uma série de critérios preenchidos, certo? E não é isso que nós estamos falando. O que a gente está falando é que, às vezes, a gente acaba se deparando com pessoas que são insensíveis. São mais frias, né? Ou que a gente fala que tem pouco contato com a afetividade, com as emoções. Ou pessoas que são muito egocêntricas, que têm um distanciamento afetivo, ou que querem tudo do seu jeito, são muito metódicas, não aceitam o ponto de vista alheio, ficam muito irritadas e frustradas quando percebem que as coisas não estão acontecendo do seu jeito. E isso não classifica essas pessoas como psicopatas, entende? Mas são traços de caráter que precisam ser considerados, avaliados, até para esse indivíduo ter um bom funcionamento. Não, mas quando eu falo, então, essa pessoa psicopata, as pessoas acabam falando isso de boca pra fora, né? Muito pejorativo. É muito pejorativo. As pessoas não sabem o que elas estão falando. Não, porque para ser um psicopata, a gente precisa classificar esse indivíduo, ele precisa preencher os critérios diagnósticos, que incluem uma série de fatores, como, por exemplo, insensibilidade, ausência de culpa, sentimento de onipotência, enfim, são vários critérios, são mais ou menos uns 16 critérios que esse indivíduo precisa preencher. Para ser psicopata. A psicopatia é o extremo de um transtorno de personalidade, né? Um transtorno de personalidade já é algo que está numa escala bem elevada. A psicopatia seria o extremo dessa escala, digamos assim. Então, como a Jéssica falou, exige que uma série de critérios sejam... E como é que eu consigo conviver com uma pessoa negativa e uma pessoa positiva? Depende do que você entende por uma pessoa negativa e uma pessoa positiva. A relação é sempre minha. É aquela história. Geralmente eu que não sou empático o suficiente, por isso eu acho que o outro é negativo ou positivo? Ou não tem nada a ver? Não necessariamente, mano. Mas eu acho que eu consigo compreender a tua análise. Pois é, aquela pessoa que tá tudo ruim sempre. Tá tudo ruim. Uma pessoa pessimista, né? É pessimista, assim, que, sabe, tudo vai dar errado. Isso, aí você convive com ela de acordo com as suas condições. Se você é um amigo dessa pessoa, você não precisa estar ali como pai, como mãe, como filho, como irmão. Você esteja, então, como amigo. E aí se perguntar, eu como amigo, que condições eu tenho de lidar com esse indivíduo? Às vezes você não vai querer a presença. E tudo bem? E aí você se afasta, às vezes você vai sentir saudade, aí você se aproxima. Mas é importante que essa pessoa, ela também tenha oportunidade de lidar com as consequências do próprio comportamento que ela tem. E quando a pessoa não sabe que ela tem esse comportamento? Cabe a mim falar pra ela, Fábio? Sabe, eu posso jogar na lata dos outros que os outros são do jeito que são? Aí vai depender da tua intenção de fazer isso, que muitas vezes pode ser uma forma de agredir ou ofender o outro, né? Por lhe causar um desconforto, você pode acabar querendo ser sincero, entre aspas, né? Para devolver esse desconforto para aquela pessoa. Se ela está disposta a gerar alguma mudança em si, ela pode pedir a tua opinião a respeito, por exemplo. Eis uma coisa que você levantou. Opinião. Eu devo dar minha opinião para os outros quando eles não pedem? Essa é uma questão que me assombra. Assombra a humanidade, eu acho. É uma questão importante. Um programa inteiro sobre isso.
dar a sua opinião, entendeu? O que vocês acham disso? E aí, o que tu... quem sou eu pra te falar o que tu deve ou não fazer, né? Não, você é psicólogo. Se eu não puder me falar o que eu devo ou não fazer, ninguém pode. Mas... acho que tu pode dar a tua opinião se tu estiver preparado para lidar com as consequências dela. Não necessariamente a tua expectativa vai ser suprida, por exemplo. E aí tu vai ter que saber lidar com a reação do outro. Com a frustração, né? De não ter a sua idealização correspondida. É o que a gente sempre pergunta pro paciente. Quando ele pergunta, você acha que eu devo fazer isso? Aí a gente devolve para ele que condições você tem de lidar com as consequências de fazer isso. E aí a gente às vezes acaba percebendo que esse indivíduo ele não tem condições psíquicas de lidar com uma frustração. Então a gente vai trabalhar a dificuldade dele lidar com frustração, para que ele seja espontâneo. Faça sim aquilo que tem vontade, porém, lidando com as consequências, tendo a responsabilidade. No caso da opinião, por exemplo, se eu sugerir alguma coisa para os outros, eu tenho que entender que o outro pode simplesmente dizer, a tua opinião não me interessa. Mais ou menos isso? Ou muito obrigada, mas não estou interessado e por aí vai. Ou realmente é relevante. Eu não consigo. Sartre, que é um psicólogo e um filósofo francês excelente do existencialismo, ele diz que o inferno são os outros. É bonita essa frase também, nunca entendi ela, mas tudo bem. O inferno são os outros porque a gente não consegue prever o comportamento, a reação alheia, né? Eu consigo prever a minha. Então, e só. E olhe lá, quando eu não me conheço, também não consigo. Então, ele sempre diz que a gente precisa estar preparado para lidar com o que vem do outro. E às vezes a gente não está preparado porque nós estamos muito focados em nos satisfazer, em buscar uma aprovação. Qual é o sentido de eu dar uma opinião para ti e eu querer que tu siga a minha opinião? Uma satisfação pessoal, talvez? Dizer, nossa, olha que legal, eles estão fazendo tudo o que eu estou falando. Pode ser. Vale também sempre perceber o que motiva a tua necessidade de dar essa opinião, né? Se o outro te causou desconforto, é ideal que tu perceba onde aquilo te atingiu. Que provavelmente aquilo é algo teu, tocou em uma ferida tua, por isso causou desconforto. E não tem muito isso, por exemplo, de eu achar que os outros estão fazendo as coisas erradas e eu como indivíduo querer que eles façam as coisas certas. Geralmente na família tem muito isso, né? Sempre tem... a gente classifica como se meter na vida dos outros, mas necessariamente às vezes não é isso. Não é que você está se metendo na vida dos outros. Né? É uma relação familiar, afetiva, de amor. Às vezes o mais velho dá uma opinião com base em experiências que ele já viveu e sabe onde um comportamento pode levar ele. Não é mais ou menos isso? Isso, mas isso diz respeito à história de vida dele, né? E não diz a respeito à história de vida do irmão, por exemplo. Porque ele não sabe como que o irmão poderia lidar com determinada situação. Então é claro que os conselhos, as opiniões, elas são válidas. Porém, elas não são regras. Elas ficam sempre em aberto para o outro decidir o que fazer com elas. Então... a gente sim tem o direito de interferir, de dizer o que a gente pensa. Nós somos críticos e podemos colocar isso pro outro. Agora, como o Fábio falou, é aprender a lidar com as consequências disso. Sabendo que eu posso me frustrar e entender por que eu tô querendo que o outro siga. Porque pra mim foi melhor. Ok, pra quem mesmo? Pra mim. O outro é diferente, né? Então, pode ser que pra ele seja diferente também. A gente vê muito exemplo disso nos empreendedores, né? Tu pega grandes histórias de grandes empreendedores... grandes líderes, eles falam muito que eles seguiam suas intuições, né, aos extremos, e quando todo mundo dizia para eles não fazer, eles faziam. Era uma relação quase que inversa a isso, né? Eles iam contra as opiniões para criar mundos diferentes. Mas isso também pode ser fuga, né? E isso também não é uma receita de bolo, tá? Não significa que todo mundo deva ir contra... Tudo, né? Que todo mundo deva ir contra aquilo que a sociedade está colocando como correta ou de acordo com o seu desejo. Às vezes pode ser bem legal. Essas pessoas, elas tiveram, com certeza, esses empreendedores que você fala, tiveram sucesso por um emaranhado de situações que foram se intrincando, assim, durante o decorrer, né, desse processo. Agora, pensar que, né, porque isso é muito comum, é muito típico da adolescência. Quando o adolescente, ele quer fazer algo que vá contra aquilo que a mãe e o pai colocaram como correto. Tá? Então, até acaba trazendo uma questão de rebeldia para esse adolescente. Às vezes, ele vai ter uma experiência bem agradável. Às vezes, não. E aí, mano, respondendo a tua pergunta de antes, é onde entra a resiliência. De repente, eu fui por um caminho, a mãe disse que não era para eu ir, mas eu fui, eu queria ir, queria testar para mim e tal. E aí foi muito destrutivo. E aí é onde entra a resiliência. O que eu aprendi com aquilo? Como é que eu tô transformando isso? Pode vir um sentimento de arrependimento, de culpa. E o que eu tô fazendo com essa culpa? Eu tô usando essa culpa para repetir esse comportamento de novo? Ou eu tô usando essa culpa para realmente eu não ter mais esse tipo de comportamento? Aí, por isso que entra a resiliência. É a capacidade de eu perceber que em algum momento, entre aspas, eu falhei,
mas porque eu quero ressignificar essa experiência. Tá certo, vai. Hoje aqui comigo, né? Conosco não está eu depressivo, segundo a Delor Lessa. Eu estou depressivo, né? Hoje sem Pittsburgh. Everaldo João estava ouvindo, tá dizendo que ouviu muito a Rádio Mundial. Se o Everaldo não tivesse ouvido, né, cara? Ninguém mais teria ouvido, né, cara? O mestre das noites. 2 psicólogos, a Jéssica Horácio de Souza e o Fábio Martins Vieira. A gente já volta aqui no Avesso com mais ressignificações para a sua vida. Você que está no fundo do poço, você está, né, enterrado, mande a sua pergunta para cá, que o nosso consultório virtual, nós vamos responder online aqui agora. E aí todo mundo vai ser processado pelos negócios de psicologia. Vai ser uma maravilha isso aqui. Vai ser uma zona depois do intervalo. Vai. Aqui é Marcelo Pedroso, médico veterinário, e é muito mais fácil trabalhar com vaca do leite do que aqui no Avesso, Comando e com a Pit. FM 100,7 Som Maior. Corpo e Forma, equipamentos de ginástica. Informa a hora certa. Agora falta 28 para as 2h10. Pensando em uma melhor qualidade de vida? Na loja Corpo e Forma você encontra toda a linha de equipamentos para ginástica, esteiras eletrônicas, bicicletas ergométricas, elípticos magnéticos e uma grande variedade de acessórios. Atendimento para a sua residência, condomínio ou academia. A loja Corpo e Forma atua há mais de 15 anos em Criciúma. Atuamos também na área de assistência técnica com a qualidade em Brex. Loja Corpo e Forma, Avenida Centenário, Criciúma. Fone 3437-6479. Se você está buscando uma escola infantil para o seu filho que tem experiência de mais de 3 décadas, que possua um ambiente lúdico para a imaginação andar ao lado da educação, com profissionais que entendem de criança, um espaço exclusivo para bebês, venha para Tiquinho de Gente. Além de tudo isso aqui, a gente entende de criança e prepara seu filho para os desafios do futuro. Informações no site tiquinhodegente.com. Tiquinho de Gente, é hora de pensar no futuro do seu filho. Universidade e experiência. Um lugar para mergulhar no fantástico mundo do conhecimento, do pensamento, da troca de ideias, das novas possibilidades. Um lugar de gente, de análise, proposição e entendimento. Um lugar de descobertas. Veja o mundo com outros olhares. Viva a experiência de estudar em uma grande universidade. Venha para o UNESC. Inscrições abertas para o processo seletivo por histórico escolar até 30 de julho. Saiba mais em unesc.net. UNESC, a nossa universidade. Embarquem logo esses animais! O dilúvio está para começar. Deixa eu conferir. Macacos, porcos, cabras, caixa de Saint Beer. Caixa de Saint Beer? Mas quem foi que... Ô, Noé, imagina a gente boiando nessa arca por vários dias sem nada pra fazer. Sem Saint Beer? Não dá, né? Converta-se a boa cerveja. Converta-se a Saint Beer. Beba com moderação. Super segunda, Bistec da higiene e limpeza até 50%. Mais economia, mais sem ofertas e uma certeza. Segunda é o dia. Papel higiênico Doble com 16 unidades, R$13,97. Desodorante Rexona, 120 gramas, mais 1 centavo. Leve um sabonete Rexona com 3 unidades, R$13,97. Fralda Pampers Comfort Sec Forte Bag, na compra de 2, pague R$49,90 cada. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Correr é da vida. A gente corre contra o tempo. Corre em busca do sucesso. Corre para realizar sonhos. Corre para não desperdiçar a vida. O sangue corre nas veias. O suor escorre pelo rosto. A emoção de partir e chegar. De continuar correndo. Prepare sua playlist. Vem aí a 21K. Terceira meia maratona Caixa Criciúma. Evento com a qualidade 3LR. Inscrições abertas e informações no site www.3lr.esp.br. Foralto na torcida com você. Compre um carro e ganhe uma camisa ou faça um test drive premiado e concorra a uma camisa oficial do Brasil. Confira as promoções que preparamos para você nesta Copa. KS 1.0 2018, a partir de entrada mais 36 vezes de R$356. Focus SE 1.6 2018, a partir de entrada mais 36 vezes de R$647. Foralto Veículos, Criciúma e Araranguá. No trânsito, a vida vem primeiro. Venha conhecer o restaurante Parrilla del Fuego.
especialista em carnes nobres. Aqui você encontra os melhores cortes de carnes bovinas, suínas, galetos e ovinos, com especialidade em gado Black Angus. Horário de funcionamento de quarta a sábado a partir das 19 horas e sábado e domingo a partir das 10h30. Parrilla del Fuego, onde a tradição e a gastronomia se encontram. Uruçanga, anexo ao Ventuno. Reservas pelo telefone 48 999 20 23 22. Descubra novos estilos para seus ambientes. O Freta convida você para a 5ª Mostra de Decoração com o tema Profissões e Talentos. São 10 ambientes criados por 18 dos melhores arquitetos da região, levando a você novidades, estilos diferenciados e as principais tendências. Aproveite e se inspire. Venha para a 5ª Mostra de Decoração no Freta de Criciúma, de 6 a 31 de julho. Freta, desde 1958, compartilhando os melhores momentos da sua vida. Atenção trabalhadores do Sintacrio, Sindicato do Transporte de Cargas e Passageiros de Criciúma e região. O Sindicato dos Motoristas vem a público informar que mesmo após a reforma trabalhista, a homologação de rescisão de contrato de trabalho continua sendo obrigatória, conforme cláusulas nas convenções coletivas. É direito do trabalhador exigir que a sua rescisão contratual seja homologada no sindicato. Sintacrio. Informações, ligue 3433-2111. Farben Tintas, 25 anos de sucesso, cores que transformam vidas, apresenta Paralamas do Sucesso em Criciúma. Herbert Viana, Bi Ribeiro e João Baroni escreveram a história do pop rock brasileiro e trazem seu novo show Sinais do Sim e seus maiores sucessos. Pare e repara, olha como ela samba. Rodas em sol, trovas em dó. Alagados, Strange Town. Se as meninas do Leblon não olham mais pra mim, eu volto. Paralamas do Sucesso em Criciúma, dia 10 de agosto, no AM Master Hall. Eu quis dizer, você não quis escutar. E a festa não para com o DJ Max Everson comandando a Premium Night após o show. Oferecimento: Blade Energy Drink, Construtora Corbeta, Geração Hyundai, Iron Comércio de Metais, Porto Seguro, Saint Beer e Unesc. Mais um show com a qualidade e o DNA da rádio. Som Maior. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Freta, Grupo Foralto, Interclass Hotel, Parrilla del Fuego, Saint Beer, Unesc e vem aí a 21K, terceira meia maratona Caixa Criciúma. Voltamos aqui no Programa do Avesso e eu tenho um recado pra você que tá ouvindo o Avesso. Olha só, Uruçanga conta agora com uma nova e deliciosa opção gastronômica. O Restaurante del Fuego é especializado em carnes nobres e oferece cortes especiais de bovinos, suínos, galetos e ovinos. O sistema de parrilha, feito com grelha móvel, garante sabor incomparável e mantém a carne macia, suculenta, deliciosa, com aquele gostinho de defumado natural e aquele grelhadinho que machuca o teu coração, tá? Então conheço o Restaurante del Fuego em Uruçanga. Vai lá, anexo ao Ventuno, é fácil. Quem não foi tem que ir, tá? Telefone 99920-2322. Hoje, comigo aqui no Programa do Avesso, eu recebo os psicólogos, a Jéssica Horácio de Souza e o Fábio Martins Vieira. Nós estamos falando um pouco de personalidade, um pouco de psicopata, um pouco de tudo. E quais são os tipos de personalidade? Vocês sabem decora, assim? Tá. Decora, como se você não tivesse estudado, né? Vocês decoraram? Traço de personalidade: esquizoide. Esquizoide? O que é esquizoide? Nós tem que ir falando, pô. Vai lá, esquizoide, eu vou anotando. Vou falar algo que caracteriza como se fosse um estereótipo, por mais que seja horrível fazer isso, mas esquizoide está vinculado à falta de contato. Falta de contato. Isso, um medo de não existir. Tá. É um traço de caráter do tipo oral,
tá relacionado a um medo de abandono, digamos assim, uma carência muito grande. Esquizoide. Traço oral, Oral, já. já tá no Já oral. fui pro próximo. Ah, o esquizoide não é o falta de contato. Isso, o esquizoide é o falta de contato. Ah, o oral é outro. Isso, oral oral é um medo de abandono, carência, digamos assim. O masoquista é auto-boicote. Não tem nada a ver com opção sexual, aquela história de masoquista aqui não tem relação. Não. Masoquista é auto-boicote. Pessimismo. Isso, pessimismo. Tá. Que mais, vai? Que mais? Compulsivo. Isso seria organização excessiva, vai estar vinculado a um toque, talvez, alguma coisa nesse sentido. Necessariamente não toda pessoa que tem toque não é compulsivo. Eu posso ter um toque e não ser compulsivo, ou não. Vai ter algum traço de compulsividade, provavelmente. Tem. Tá, beleza. Que mais? Pra deixar claro também que uma pessoa nunca vai se enquadrar completamente em um traço de personalidade. Ela vai ter vários traços em maior ou menor intensidade. Eu não sou 100% cada um dele, é isso? Então eu tenho um pouquinho de cada? Exatamente. Todo mundo tem um pouquinho de cada? Isso, você vai mesclando um pouquinho de cada. Às vezes você pode ter um núcleo esquizoide, mas com uma cobertura narcisista. Narcisismo é outro. O Fábio vai continuar. Fábio, vai lá. Tem mais Isso, ainda? vamos continuando. Tá, vai lá. Já pode ser o fálico narcisista, por exemplo, que vai ser o competidor, né? Narcisista é aquele cara que é o melhor de todos? É esse? Ele é o centro do universo, mais ou menos assim? Isso, mais ou menos por aí. Tá, beleza. Ele não é, ele acha que é, né? Tá, competidor. Não, o narcisista já fala que é, né? Traço de personalidade histérico. Histérico? Isso aí. Normalmente vinculado ao feminino, mas também com... É verdade. Adequado a homens, né? Mulheres histéricas Charme, é coisa mais... trejeito, sedução. Drama? Drama, tem isso? Tem o drama também. Tá, o drama é traço também? Não, o drama faz parte do histérico. Tá, do histérico. Então, quer dizer, quando uma mulher é histérica, eu falo, não tem nada a ver com o traço de personalidade. Não, aí já vai um elemento pejorativo colocado do feminismo, né? Uma vez as mulheres eram consideradas histéricas. Lá atrás. Mas por quê? Porque elas queriam demonstrar suas emoções. Porque elas eram sentimentais, né? Aí era histérica. Aí é histérica. Isso era visto como algo ruim, pejorativo. Não tem nada a ver com a histeria do Freud, tá? Isso aqui é tudo Freud? Não, isso tudo é William Reich e Alexander Lowen. Eles são precursores da abordagem reichiana ou psicoterapia corporal. Apesar que a psicologia corporal vem da raiz psicanalítica, no caso. Mas na determinação dos traços de caráter, ela se diferencia um pouco. Histérico acabou? Daí qual mais? Tem mais algum? Agressivo masculino. Esse vai ser somente vinculado às mulheres, que vão ter um grau de agressividade muito grande. E normalmente uma identificação com a figura parental do sexo oposto. Como assim? As mulheres delas são muito agressivas? É difícil dar estereótipo, né? Isso, é difícil dar estereótipo, gente. Mas é como se tivesse uma agressividade exacerbada. A mulher, ela é mais agressiva. Daí ela tem esse traço. Isso, uma agressividade exacerbada e um alto nível de rigidez. Isso seria uma agressivo masculino. O oposto, que seria vinculado a uma figura masculina, seria o passivo feminino. Que aí é o oposto. Seria um homem quase que completamente castrado, não apresentando nenhuma agressividade. Nenhuma agressividade. Meio tanso, como acontecia antigamente. Até tanso esse cara é. Mas cara, os velhos falam, você é até tanso, entendeu? Mais ou menos isso. Pode ser julgado dessa forma. Olha aí, ó, viu? Mas eu sou a pessoa que faço um monte de julgamento aqui. Vocês são as pessoas que têm que falar sério. Vão ser homens muito educados, muito polidos e muito contidos ao mesmo tempo. Apesar de terem um ódio e uma raiva muito grande, isso permanece reprimido. Nunca é expresso, né? Então eles acabam aparentando essa figura de passividade. Eu tenho raiva de pessoas muito calmas. Isso tem a ver? Quando o cara é muito calmo, eu tenho raiva da pessoa. Sabe, a pessoa que não se abala. Sabe, assim, tu tá brigando e o cara... Tá calmo. Não, fica tranquilo, isso tudo vai dar certo. Vocês não ficam com raiva de pessoa assim? Não. Eu me apavoro com pessoas assim. Aí a gente teria que entender na tua história de vida o que isso tem a ver. Por que você acaba se irritando com pessoas que são muito calmas. Exatamente. Isso tem nome e endereço, tá? Tem Daí é só lá buscar, entendeu? Isso. Tá, que mais? Vai lá, o passivo, que já começaram a me analisar, eu quero trocar de assunto, vai. Mais lá. Algum, Jéssica? Tem mais aqui? Acabou? Agressivo, Psicopático. Psicopático é o mais de todos?
É que como é um traço de personalidade que nunca aparece no consultório, acho que a gente acabou deixando ele de lado, porque o psicopata nunca vai procurar tratamento, a não ser que ele seja legalmente forçado a fazer isso. E aí é comum, aí ele vai, quando ele é forçado legalmente, ele tem que ir. Ele tem que ir. É o que vai garantir a liberdade dele. Tem ouvinte perguntando, olha aqui, ó, quando não se aguenta mais o emprego, o que eu faço? O cara tá perguntando aqui, pô, quando eu não aguento mais, o que eu faço? Tem que entender por quê. Deixa eu ver se não é ninguém da rádio aqui, porque às vezes pode ser que o pessoal manda aqui, eu não sei quem é. Ah, não é. Tem que entender o porquê que ele não aguenta mais, qual é o tipo de incômodo que ele tem e quais condições ele tem para lidar com, por exemplo, uma demissão, um pedido de demissão. Também tentar perceber quais são os objetivos desse indivíduo com relação à sua vida profissional e por que não está sendo satisfeito no atual emprego que ele tem. Então, são muitas variantes que a gente precisa identificar. É muito arriscado a gente dizer, né, o que eu faço, o que você deve fazer, porque a gente não consegue compreender a dimensão daquele sentimento para este indivíduo. Não sabemos a que está relacionado, né? Às vezes é porque ele não consegue lidar com regras, com normas. Então, a gente precisa trabalhar nesse indivíduo essas questões que ficam pendentes e, claro, traz uma insatisfação. É claro, essa pergunta você dirigiu ao profissional. Se fosse pra mim, eu ia dizer troca de emprego, manda teu chefe pro inferno e troca ele, entendeu? Essa é a resposta do mano, não é a resposta dos psicólogos, tá? De forma alguma. De forma alguma. Olha só, todo mundo tem algum trauma pra ser curado? Todo mundo tem alguma coisa, se você vasculhar direitinho... Todo mundo tem problema? É mais ou menos assim? Um traço de personalidade, de acordo com a nossa abordagem, né? Determinado saudável seria o traço de caráter do tipo genital. Não foi citado ali na nossa lista porque ele praticamente não existe. Como assim? Só 1% da população possui esse traço de caráter, que são pessoas que não vivem na civilização, elas não estão em contato com a sociedade. A sociedade é neurótica. Todo mundo é neurótico, todo mundo tem seus pessoas que vivem isoladas, literalmente. Eles acharam um índio agora, vocês viram? Esse é um saudável, então, teoricamente. Exatamente. Um índio que vivia potencial de ser. Em Roraima, não é? Uma coisa assim? Isso. Ele tem potencial, como o Fábio colocou, de ser um indivíduo saudável, sem neuroses. Embora seja muito delicado a gente também afirmar isso, porque não sabemos como é que se deu a constituição desse sujeito, né? Como ele viveu, né? Você não sabe? Não sabemos. Aquele filme Fragmentado, vocês já viram? Não. Não viram? Não vão ver? Já. É uma bosta. Lembrei. É horrível aquele filme. Mas você gostou? Gostei. O cara trabalha bem pra caramba, né? Trabalha muito bem. Ator. Mas é mais ou menos aquilo, existe aquele transtorno. O cara tem 7, 8 personalidades dentro dele. Ele é um transtorno? O que é? É caso de livro, digamos assim, né? São exemplos bem extremos que provavelmente a gente nunca vai encontrar. Mas sabe-se que existe em algum lugar, digamos assim. Um filme legal pra quem gosta, quer entender psicologia. Pode ver algum filme. Vocês têm algum pra indicar? Algum assim que explique o mundo de vocês para as pessoas entenderem? Silêncio dos Inocentes, por exemplo, é um bom filme? É muito estereotipado, mano, assim, é muita ficção, né? Sem graça falar com vocês também. O que dá de entender um pouco, tá, a respeito da psicologia é um filme chamado Histeria. Histeria? Isso. Um filme muito bonito, ele traz umas imagens também muito bonitas e ele fala um pouco sobre a opressão que as mulheres viviam e de que forma que isso corroborou para alguns traços de personalidade. Esse é um filme que eu acredito que pode trazer um pouco melhor, assim, o que é o trabalho do psicólogo. Como Freud desenvolveu a metodologia da psicanálise para entender o sujeito. Freud é a maior referência? Até hoje, assim, para os psicólogos, ele é a maior de todas ou não? Depende. Para quem gosta do viés psicanalítico, para quem acaba se identificando, sem sombra de dúvidas, ele foi o maior, assim, né? O que conseguiu desenvolver uma teoria para identificar o comportamento humano através do inconsciente, que até então não era mapeado. Freud, ele, né, entre aspas, criou ou descobriu o inconsciente. E é através do inconsciente que nós, psicólogos, dentro da nossa abordagem reichiana, trabalhamos. Reichiano, o que é reichiano? É uma abordagem de William Reich, que é a psicoterapia corporal. Tá certo, viu? Ninguém entendeu nada, maravilhoso programa. Né? Eu quero agradecer vocês dois. Fábio, muito obrigado pela presença, meu velho. Obrigado também. Jéssica, sempre um prazer receber você. Obrigada, mano. Tá, agora, se você perdeu esse programa, vocês têm abraço? Querem mandar abraço pros pacientes todos? Um abraço, um beijo para cada paciente e... Obrigado por vocês existirem, né? Mas é verdade. Se ninguém tivesse problema, precisava de psicólogo, né? Independente dos pacientes, enfim, para todos que estão ouvindo.
É isso, Fábio? Isso, um abraço também para todos os clientes e para minha família e para os amigos que estão ouvindo. Show de bola. E se você perdeu esse programa do Avesso, fácil, vai lá no 48.com.br podcasts, acessa lá, ele vai estar lá, tá no SoundCloud, tá no Spotify daqui a pouquinho também, tem no YouTube do programa do Avesso, tem no Facebook do Mano, no Facebook da Pete, tem no Instagram do Mano, no Instagram da Pete, é só você procurar lá. Beleza? Agora vamos todo mundo se tratar, que todo mundo é louco pra caramba, vai. E mais uma vez o dia foi salvo, graças ao programa do Avesso e as meninas super poderosas, a Pete e o Mano. Até a próxima, pessoal.